quanto mais errar, mais eu bato palma, porque é errando que se acerta. Eu tenho 3 pilares na minha vida que eu carrego comigo, tá? Que é Deus, família e saúde. Eu quero ser aquele cara que vai estar na contramão da Vinda Brasil, mas quem tá me guiando é Jesus. Não vou no efeito manada. Que o correto é você estar bem com o Senhor. Eu sozinho falei, vamos deixar Deus agir. Isso é tudo, vamos sonhar. De todos os tempos. Sejam muito bem-vindos ao nosso CBcast, segunda temporada. Segunda temporada, olha como é que o tempo passa. Como passa rápido. É. Né? E hoje nós estamos aqui muito felizes com a sua audiência e muito felizes porque estamos com um convidado super especial que o meu amigo Jonatas agora vai apresentar. A gente não vai nem demorar porque a gente quer ir direto para esse super papo. Exato. Com o Luiz Belizanda. Antes, só de eu apresentar o Luiz, eu quero falar para você que esse programa é um oferecimento da CB Rio Store e de PP Produções. Boa. Com o apoio de Gurgel, Felipe Gurgel, que hoje está aqui na técnica, a Aline, que está ali nos cortes, e o nosso diretor Braço. Pedro Bracinho. Boa. Braço forte, mão amiga, é ele. Em breve ele estará aqui também sendo entrevistado. Sim. Aqui no podcast. Ele fugiu, escapou dessa vez, né? Mas ele vem. Ele virá. Luiz, tudo bem? Tudo. Muito obrigado pela sua generosidade. Generosidade transforma a sua vida e a vida de mais alguém também. Todos nós. E a gente estava já tentando bater esse papo aqui há um tempo, mas sua agenda um pouco corrida, viajando e coisa e tal. E a expectativa nossa aqui hoje é de ouvir a sua história de vida, né? A sua história de superação, tudo que Deus tem feito na sua vida. Sim. E acreditando que isso vai não somente abençoar, como pode influenciar outras pessoas também que precisam de um incentivo de vida, né? Sim. Você é um cara que vem de Portugal. E como é que é a tua história? Conta pra gente aí. Bom, sou um imigrante que aos 7 anos de idade veio para o Brasil, fruto de uma revolução em Portugal, né? Revolução de Salazar, onde a minha família teve que recomeçar tudo de novo aqui no país, né? Então a gente chegou no país em 1975, não sou velhinho não, hein? Mas em 1975, eu bem pequeno, com 7 anos, e o meu pai já engajado aqui no Brasil, trabalhando no segmento de automóveis, como vendedor. Antes? Não, viemos juntos, né? Viemos juntos, né? Só que, como ele já trabalhava no ramo automotivo em Portugal, então ele já veio certo para começar numa empresa de um amigo em comum, onde os donos também eram portugueses aqui no Brasil, né? Em Vicente Carvalho, para ser mais exato, na Vila da Penha. Isso. E lá começou a nossa história, né? Eu comecei morando no Quitungo ali, próximo à concessionária, há muito tempo, e a gente veio constituindo assim, nossos laços de familiares como irmãos, na realidade, né? Porque a minha família toda acabou ficando em Portugal, né? Então, dos 7 aos 11 anos, eu morei muito tempo na Penha, estudando e me adaptando, né, com a língua nova, né, com novos estudos, né, que era tudo diferente. Então, eu tive que, assim, recuar alguns anos, que eu vinha de um colégio militar em Portugal, com foco de ser militar, e aqui eu fui estudar no colégio público. Foi uma mudança bem radical para mim, como criança na época, né, a ponto de eu lembrar de algumas passagens bem interessantes nas explicadoras que eu acabei entrando por causa dessa mudança, né, da troca das palavras. Então, eu lembro como se fosse hoje, só para ilustrar aqui um pouco, que no meu primeiro dia de uma explicadora, eu com a minha merendinha na época, né, já estou traduzindo para o brasileiro, para não falar outra coisa, a professora fala para mim botar a minha merenda no bidê. Foi o que eu fiz. Na hora da merenda, né, imagina a cena, né, todas as crianças com a merenda e eu sem nada, porque eu botei no bidê e dei descarga. Entende? Eu cumpri a ordem, né? Eu vinha de um colégio militar, né? E isso foi, assim, cômico na época e virou piada por muito tempo, né? Onde eu morava. E os meus laços de amizade com as outras crianças foram bem atípicas também, né? Porque todos queriam ficar ao meu lado porque gostavam que eu falasse engraçado. Entende? Diferente? Diferente. E aquilo ali me ajudou também na socialização no processo, né? Foi... Luiz, deixa eu só te dar um Sim. papo. Arruma seu microfone mais aqui para a gente ficar mais... Assim? Pode chegar aí, Gurgel. Chega na cena. Isso. Esse aí é o Gurgel, gente. Ah, beleza. Valeu, Gurgel. Obrigado, porque estava muito na cara. Tá bom assim? Tá bom. Então tá bom.
Sim, é bom quem faz ao vivo, hein? É isso aí. É isso aí. E aí, só para ilustrar, né, para não encher muita linguiça no nosso... Né, o tempo foi passando, eu comecei a trabalhar aos 13 anos, porque era uma iniciativa própria. Com 13 anos, eu comecei como office boy numa empresa de material elétrico industrial, né, em Piedade, na Suburbana. Então, com 15 anos, eu já passei para auxiliar de almoxarife, né? Era uma empresa que vendia material elétrico industrial, representava muitas multinacionais. Então, eu comecei a entender de peças, para depois chegar ao almoxarife, auxiliar de vendas, vendedor. Aí cheguei a gerente de vendas da loja e o tempo foi passando. E aí, eu já com 22 anos, já tinha família constituída, já tinha 2 filhos. Tive a oportunidade de vir a ser diretor dessa empresa, que eu era um dono português também, quando veio um convite para trabalhar com meu pai. E era o meu sonho, desde pequeno. E eu larguei tudo e fui trabalhar com ele para ganhar metade que eu ganhava. Porque eu sempre fui, desde pequeno, assim, feito com base em desafios, entende? E de realizar sonhos, né? Esse é o meu foco, né? Eu acredito que tudo que a gente faz na vida, se a gente faz com amor e com paixão, a tendência de conquistar e de evoluir é muito grande, entende? E aí eu recomecei minha vida, né? Aí sim, no setor automotivo, tá? No Grupo Real, em 1992. Então, mas aí no caso você já tinha constituído família. Sim, você sim. largou tudo para Sim. recomeçar um trabalho com o seu pai. Sim, sim. Já com 2 filhos, tá? E formado, tudo bonitinho, né? Graças a Deus, desde pequeno eu tinha um senso de autorresponsabilidade muito grande, entendeu? Já do meu DNA desde garoto, né? Você tinha outros irmãos? Não, tinha uma irmã só que veio comigo também com 4 anos, entendeu? Tinha, não, tenho, né? Tem. Isso, tenho. E aí, em cima disso, eu comecei minha carreira, tá, no setor automotivo. E eu trabalhei 1 ano com automóveis. Após 1 ano, eu fui transferido para uma empresa do grupo, que era a concessionária Honda 2 rodas, em Vicente Carvalho mesmo, tá? E aí é onde começa um pouco das coincidências com o nosso pastor, com o pastor Pedrão, né? Em 93 eu começo, e aí eu sou sequestrado em 95 e 97. Caramba. Eu passei ele, tá? Eu fiz o dobro dele. No Meu primeiro Deus. eu fiquei 21 dias, como ele, e depois fiquei mais 7 e acabei, assim, conseguindo fugir do cativeiro lá, e são as histórias de adversidade. Primeiro você foi resgatado? Não, paguei resgate 21 dias. 21 dias. Preso, correntado, algemado. Foi uma Meu escola Deus. Você tinha quantos anos? de libertação. Estava com 24, 25. Novo, hein, cara? Meu É. Deus. Foi uma história de superação mesmo, entende? E era uma época difícil aqui no Rio de Janeiro, onde Sequestro, né? estava em auge, Teve, foi em 95. Na segunda jornada nesse sentido, eu acabei ficando, assim, 7 dias, porque teve um case diferente no processo, onde os sequestrados abandonaram o cativeiro porque a polícia estava muito perto. Então, eu passei 3 dias fome, sede e tal. E na primeira oportunidade, quando eles entraram, eu consegui passar por cima de um deles, que estava roncando, dormindo lá, abraçado no fuzil, e fugir do cativeiro. E isso foi um grande momento na minha vida, por isso que eu estou falando, que teve um ressignificado muito grande, onde eu entendi que a valorização da vida tinha muito a ver, entendeu? Com o ser, com o estar, com o ficar, com o tempo, né? E, para mim, esse aprendizado foi muito bom. Foi sofrível, mas como crescimento foi muito bom, entende? E eu recomecei a minha vida de novo, voltando para o automotivo, porque, pelo cenário, os sócios acabaram vendendo a empresa. Né? De tanto mesmo? risco. Vendia muito moto para traficante, para polícia e para... Sabe, o meio era ali no Complexo do Alemão, quem conhece a Penha sabe disso. Sim. Então era um cenário de risco, de alto risco na época, né? E aí começa meu processo de novo no setor automotivo. E durante muitos anos eu voltei como gerente de consórcio, tive uma equipe de 50 vendedores, 5 supervisores, 5 shoppings. A gente teve um crescimento muito bom, significativo. Só um detalhe. Sim. Entre um sequestro e outro, qual foi o tempo de... 2 anos. 2 anos, cara. Sim, 2 anos. Você se curando emocionalmente de um problema... E outra, Jonathan, no segundo eu tinha 8 seguranças. Meu Deus. cara? 3 carros. Com mais de 15 bandidos armados de fuzil me renderam, a mim, a todo mundo. E eu eles falei, já olha, sabiam, ninguém né? reage. É. Que a galera ia morrer. É.
Sim. Entendeu? Então, tipo assim, nesse segundo, tem até um pormenor que é interessante. Eu fiquei 24 horas na mala de um carro. Meu Deus. 24 Rodando as horas. comunidades à noite, escutando baile funk, escutando tudo. Deus. Não podia sair da mala, né? Porque estavam provavelmente buscando algum cativeiro. Então foi uma experiência muito mais traumática. Do que o primeiro. Sim, que o primeiro. em função do quê? Da instabilidade e do tempo de fome. Eu vou falar de um relato que eu acho que é importante. A gente está falando de Sim, legado claro, aqui, né? lógico. No quinto dia, quinto para o sexto, eu acorrentado numas paredes de cimento e olhando para uma lâmpada constantemente, cheio de retalho, roupa suja, eu acabei adormecendo, né? Eu não sabia se era dia ou de noite. E eu sonhei que estava no restaurante, cara. Numa churrascaria. Muita fome, né? Sim. Cara, me lembro como se fosse você deitado no chão, imagina a cena. Ela vai adorar. E eu comendo, eu abri o olho, eu estava comendo a metade de uma barata, irmão. Meu Nossa, É, a barata estava comendo a minha boca. Meu Deus. Entende? E aí foi o momento que eu falei, cara, se eu não reagir aqui, Vou morrer. os caras estão comigo sem máscara, sem nada. É. Diferente do primeiro, todo mundo mascarado. Numa situação de alto risco para mim. Sim. Foi onde eu tive, sabe, uma força, né, e uma iniciativa de sobrevivência. Eu estava usando na época o meu Nextel, todo mundo sabia que eu era torre repetidora, e os meus próprios seguranças estavam na região inteira, dentro de uma comunidade chamada Favela do Guarda, na Avenida Brasil, onde tem a Guanabara Diesel e tudo. Então foi ali, cara, que assim, eu entendi e consegui, assim, ter uma força de superação gigantesca em função das adversidades, né? E eu carrego isso comigo, assim, na minha vida, hoje, sendo cristão, né? Que tudo na minha vida eu agradeço, todas as adversidades eu agradeço, porque eu entendo que, pô, Jesus está preparando a gente para nos fortalecer, para que a gente cresça, sabe? Sim. Naquela época eu não tinha esse entendimento, não. Eu só agradecia, sabe? Mas hoje eu entendo perfeitamente como Jesus foi bom comigo, me preparou esse tempo todo nas adversidades que eu passei. Eu hoje, assim, posso afirmar para vocês, já plantei árvores, já fiz tudo que você possa imaginar, só falta escrever um livro. Só falta escrever um livro se você detalhar todo o processo, sabe? Foi um processo, assim, de aprendizado raiz. Você já era cristão ou não? Não. Eu, complementando minha passagem, e a minha primeira esposa acabou falecendo de câncer, né? Teve câncer no pâncreas. Aí, depois de um tempo, reestruturei minha vida, onde eu conheci a Natália, que eu sou casado hoje. A Natália está aqui com a gente ali, Isso. Através da Natália, eu conheci Cristo, eu me converti, tá? Isso há muito tempo, assim, na nossa igreja, tá? Eu já sou membro há 10 anos, então eu fiz os cursos aqui, os primeiros cursos de Homem ao Máximo, Mulher Única, lá atrás, e entendi que eu não vivia um cenário que era um cenário que eu não conhecia, porque eu já morava com a Natália junto, mas a gente não estava assim, eu não tinha essa percepção, o que era o certo. Aí me casei, entendeu? Fiz todo o processo. Depois de 3 anos veio a Luísa, que hoje já tem 7 anos, entendeu? Quer dizer, eu consegui entender muito claramente, com a minha conversão, o critério de caráter, de hombridade, entendeu? De lealdade, de tudo que a gente vem aprendendo na nossa igreja, né? Como uma igreja, assim, uma pegada muito família. Eu noto isso aqui forte, né? Sim. Além dessa questão da leitura da Bíblia, da palavra em si, né? Da palavra de Jesus, o ícone família aqui é muito forte na nossa igreja, né? Isso lá atrás, no primeiro amor, eu fiquei apaixonado. Fiquei completamente apaixonado. Foi um momento de virada de chave. E alguns princípios que eu já tinha, já carregava, subiram na coluna, entende? Sim. Tanto que hoje, assim, eu tenho 3 pilares na minha vida que eu carrego comigo, tá? Que é Jesus, Deus, família e saúde. Eu entendo que todos os outros são depois disso, né? Porque sem Jesus a gente não é nada. Sem família a gente também não é nada e sem saúde. Não adianta ter nada. Se a gente não tiver saúde, não adianta eu olhei nada, teu pô. Instagram, você é um cara, você pratica esportes. Olha, vou te falar, quando eu consigo conciliar minha agenda, que eu brigo muito e apanho muito da minha esposa, né? Para ter uma condição
de praticar algum exercício, sim, sou adepto, tá? De exercícios aeróbicos, musculação, sabe? De uma alimentação legal. Por quê? Para tu ter longevidade, né? Você ter condição, entendeu? De ter saúde. Só que hoje você Nós tem também, a gente também pratica isso. Bastante. Sério, Bastante. é verdade. Ou seja, cara, tem que fazer o equilíbrio no processo, Sim. entendeu, Jonathan? E aí, só voltando, né, de onde eu parei, aí constituí minha vida, e a gente foi abrindo outras filiais no negócio, aí veio a nossa unidade de Itaguaí, depois veio a nossa unidade de Copacabana, né, com muito trabalho. Recentemente, há 2 anos, aqui no Recreio de Bandeirantes também, como seminovos, porque eu sou oriundo do setor automotivo mesmo, entendeu? E, ao mesmo tempo, a gente vem se fortalecendo espiritualmente também, entendeu? Aprendendo cada vez mais os princípios, as bases, né? Essa questão do controle emocional, que é muito importante nos dias de hoje, né? A bandeira, cara, que eu carrego assim, a minha família sabe disso, legado, cara. Ó, Jonathan, para mim, a minha missão é legado, não é grana, não é patrimônio. É o que eu vou deixar que ninguém vai tirar. Sim. É o que os meus filhos vão dar continuidade. É o que a gente vai deixar de herança real, sabe? Essa questão da cultura e do legado. É ter a certeza que um dia tu não vai estar mais aqui e que, se possível, o teu retrato vai estar lá e todo mundo vai lá e vai lembrar de você. Entende? É deixar algo que o dinheiro não compra com a nossa família, entendeu? E essa raiz está na nossa igreja. Sim. Pô, tá aqui. Eu tenho como um dos grandes exemplos para mim o Pedrão, o pastor Pedrão, cara. Tipo assim, ele é um grande exemplo de ser humano, entende? Eu falo isso direto para minha esposa. Outras vezes eu vou fazer curso de mentoria, e aí todo mundo fala 3 pessoas de referência, que a gente sempre tem que dar. E eu sempre posiciono por quê? Porque o maior problema assim, que a gente vive nos dias de hoje é que a gente só enaltece coisas ruins, cara. Sim. Sabe? A gente não enaltece ações, pessoas, processos bons, positivos. Parece que é vergonhoso falar boas coisas, né? Sim. Parece que é uma dificuldade você falar algo que não dá muito ibope. Entende? Só que foi o que eu falei para minha família e venho falando há muitos anos. Eu quero ser aquele cara que vai estar na contramão na Vinda Brasil, mas quem está me guiando é Jesus. É isso aí. Não importa. Se está todo mundo dizendo que tu está louco, tu está na contramão, se eu tenho certeza para onde eu estou indo. Não vou no efeito manada. Entende? É isso aí. Sim. Porque a gente, com o tempo, a gente aprende, né, que o correto é você estar bem com o Senhor e certo do que você está fazendo, entende? Então, hoje, assim, a gente, graças a Deus, com a nossa união, a gente tem bastante filhos, tá? Eu tenho o Luiz, Iago, Isabelle, Nicolas, Vitor, só para vocês terem ideia, a gente acabou criando um ecossistema de uma família bem grande, tá? E o legal, assim, que aí é um prêmio, é uma dádiva de Deus. Tirando o Nicolas, que seguiu a ideia de engenharia, poxa, e a Luísa, que tem 6 anos, né? Todos trabalham com a gente. Que legal. Desde os 18 anos. Todos. E já estão com a sua carreira. Os mais velhos já têm 17 anos trabalhando comigo. Sabe? E aí eles estão dando continuidade a tudo aquilo que eu colhi lá na frente. Eles estão entendendo como funciona a colheita e o processo do dia a dia. E o legal, nossa empresa não é uma empresa para gerar receita. Isso é sine qua non do negócio. É uma empresa de propósito, onde a gente transborda com todos os colaboradores e a gente realiza sonhos, os sonhos das pessoas. Sim. Tu entende, Jonathan? Então, a nossa missão ali é muito importante. É compartilhar o que o Senhor coloca na mesa para a gente, de uma forma bem homogênea e por meritocracia. Sim. Sabe? E essa matemática e essa fórmula no negócio, com essa missão, cara, a gente não tem adversidade. Todo mundo, quando está todo mundo chorando, está vendendo lenço. Tu entende? A gente está sempre buscando o lado bom. E porque é fácil analisar o lado ruim, mas ninguém quer analisar. Todo mundo quer criticar o lado ruim. Você entende? A gente não, a gente abstém, a gente diz, olha, isso aqui é uma igualdade.
Tá? E sabe qual é o nosso foco lá? Quanto mais errar, mais eu bato palma, porque é errando que se acerta. Exatamente. Então a gente não cria nenhum processo punitivo porque errou na fase do aprendizado. A gente está aprendendo todo dia, ninguém sabe tudo, né? Isso tem sido assim dignificante para mim, porque eu sou o CEO do grupo, porque eu me vejo num gerador de oportunidade, num gerador de inclusão social, tá? Faço um trabalho, por exemplo, em Itaguaí, muito fundamental, onde um percentual muito grande dos colaboradores são da região, porque é uma região mais humilde, mais carente, Sim. Entende? Então, eu pego o Seropédica, Itaguaí, Mangaratiba ali e dou essa oportunidade com jovem aprendiz, com outros tipos de terceirização também, com mão de obra local, qualifico, treino, recruto, vou nas universidades para buscar matéria-prima, mão de obra, né? Quer dizer, você faz o teu trabalho social e espiritual de uma forma normal. E eu deixo muito claro para todos que trabalham comigo que isso é normal. Pelo fato de quase ninguém priorizar o certo, a gente não pode julgar que isso não é normal. Essa aqui é a grande diferença, entendeu, Jonathan? Todo mundo enaltece o que é isso, é aquilo. Não, cara. A simplicidade é normal. Esse é o grande problema que a gente vive. As pessoas que trabalham com você, Sim. que estão... Você é o CEO da empresa, que Sim. estão abaixo de você. Sim. Elas conseguem também entender essa sua visão e replicar isso também? Eu faço questão de fazer uma mentoria com cada um dos meus gestores, meus líderes, meus gerentes, para que eles o façam, para que a coisa continue. Eu jamais vou ser escravo do meu negócio. Por isso tu tentou falar comigo, eu estava viajando. Sim. Não faz sentido. Eu não posso ser escravo do meu negócio. Eu tenho que ser um empreendedor, entende? Porque se eu for escravo do meu negócio, eu sou funcionário do meu negócio. Sim. Não faz sentido. E hoje eu tenho vários ex-colaboradores que estão muito bem de vida. Pra você entender, o meu vizinho foi meu vendedor há 20 e poucos anos atrás. Seu vizinho? O meu vizinho. Então, olha só, é muito dignificante você passar em qualquer lugar e você ser admirado por compartilhar, Sim. por treinar, por preparar. Quando um colaborador meu, um gerente, um diretor, conversa comigo no sentido de se desligar, eu parabenizo, eu fico feliz. Porque eu entendo que a minha missão foi cumprida e que ele vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo no espelho. Quando uma mulher fica grávida, eu fico em festa, é o contrário. Eu falando isso porque eu vejo... Funcionária sua, né? Lógico, eu dou os parabéns, dou oportunidade, porque é um momento ímpar, sabe? Gravidez é felicidade, é motivo de alegria. Sim. Então, eu tenho assim, uma visão assim, um pouco diferente de outros pares de outras empresas, porque eu noto, né, conversando, a gente nota. Eu acho isso assim, fundamental, eu estou aproveitando o momento para tentar passar exatamente isso, entendeu, João? Passar com que a percepção de quem tem o seu negócio, quem tem a oportunidade, senhor, de ter o seu negócio, de transbordar. É isso. Eu levo assim uma filosofia na minha vida muito pontual, aonde ela começa na nascente de um rio lá em cima, tá? E ele, por uma questão da vida, ele tem os seus obstáculos até chegar ao mar. E aí, cara, tem uma coisa que eu gravo assim desde garoto, que eu não sei de onde é que eu tirei isso, mas eu acho legal e pontual. O que acontece na queda de um rio? Na queda da nossa vida, na queda de um rio. É aí que ele mostra a sua força. Sim. É na queda do rio, é na queda nossa, na nossa vida, que a gente tem que mostrar a nossa força. E a gente, levando isso para a nossa vida, toda vez que a gente tiver uma queda, a gente entende, Papai do Céu, Jesus está nos preparando para algo muito melhor. Entendeu? Então, eu imagino o meu ciclo da minha vida, que é finda, até chegar ao mar, passando por vários obstáculos. São obstáculos da vida, mas que nas eventuais quedas, que a gente chama de cachoeira, represa, a gente tem que mostrar a nossa força. É aí onde a gente se fortalece, não se entrega e cresce. Que com certeza a gente está sendo testado. E isso que eu procuro levar com esse exemplo da natureza e até hoje
assim, Papai do Céu tem me abençoado muito. Eu agradeço por todas as dificuldades que eu passei, porque todas me fortaleceram. Todas. Para que eu tivesse o entendimento de que nós, tá? Nós 6 aqui na sala, temos valores. O resto não tem valor. O resto está aqui emprestado para a gente usufruir nesse momento. A gente aproveitar, para a gente valorizar, para a gente compartilhar, para a gente transbordar. Um rio cheio transborda para todos. Um rio vazio seca. E é por aí. Verdade. Você então conheceu a igreja CB Rio? Sim. Através da sua esposa. Eu conheci assim, Jesus através dela, na Assembleia de Deus, que ela é assembleana. Sim, e o meu vizinho... Pentecostal, azeite. Isso. É reteté. Isso. E o meu vizinho, ele era da CB Rio, me trouxe para a CB Rio. E a gente conheceu a CB Rio através dele. Que é o André e a Jo. Até agradeço vocês, padrinhos. Vocês estão em Portugal há muitos anos. Tive a oportunidade de ver esse vídeo. Muito obrigado por esse momento único. Muito obrigado. Tá? E eles hoje têm uma igreja... Ó, ver como é que é o transbordo, né? Hoje eles têm uma igreja em Portugal. Caramba. Em Porto, lá. Eles? Isso, tem. Exato. Foi essa... Quando você começou a falar, você falou uma coisa muito engraçada. Que você falou assim, porque eu cheguei aqui, eu tive que aprender a língua, falar brasileiro, né? Sim. A minha família é portuguesa, minha mãe é portuguesa, legal. veio pra cá com 9 anos. E eles falavam isso também. Eu sempre ficava assim, como assim brasileiro, né? Porque a gente fala que a gente fala português, né? Sim. Mas como é que é a tua relação com Portugal? Porque a minha família tem uma relação com Portugal, assim, muito estreita. Meu tio tá lá agora, né? Eu vou falar pra ti, assim... Eu, infelizmente, não tive uma relação. Porque a gente acabou se isolando no país. E eu não tenho nenhum parente no Brasil. Nenhum. Zero. Todos lá. E para, assim... como é que eu vou te falar? Para ser bem contraste em relação ao que eu estou falando, eu tenho 22 tios. Gente. Família gigante. Mas você não vai lá? Não sei quantos primos. Vou, mas eu vou, assim, de 5 em 5 anos. Entendi. Porque a minha base, assim, familiar, patriarcal... Foi trabalho. Eu passei muitos anos da minha vida trabalhando de domingo a domingo. Na época que os automóveis não fechavam domingo. Sim. Então, assim, os meus filhos mais velhos sofreram um pouco. Eu não tinha essa visão, eu trabalhava muito, então não tinha esse equilíbrio. A minha filha mais nova está se dando bem, que ela é prioridade, com 6 anos. Tu entendeu, Jonathan? Então, tipo assim, durante aí 25, 30 anos foi... Trabalho. Só trabalho, né? Muito trabalho, mas muito mesmo. Acabou que você perdeu um pouco o vínculo, né, com Portugal, sim. né? Eu perdi, assim, 80% do meu vínculo. 80%. Com tios, primos. Agora que eu estou fazendo um trabalho de resgate. Conhecendo todo mundo, já velhinho, já com a sua família, o caramba. Você era de Lisboa? De Lisboa. Sou de Lisboa. Isso. Minha avó era de uma vila, né? Lá tem muitas vilas, né? Sim, muitas, Aí minha avó era de uma vila lá, Forno de Algodres. Conheço. Conhece? Conheço. Muito bom. Eu sou de Lisboa, meu pai é do Porto, minha mãe é de Lisboa também. Meu avô maternal é da Itália e meu avô paternal é francês. Caramba. É uma miscigenação. E teu pai ainda trabalha com você? Sim. Meu pai é meu herói. Meu pai, enquanto ele quiser e tiver força, ele está comigo. Eu levo, trago, sou o braço direito dele, ele é o presidente do grupo. Que legal. Ele é o meu espelho, ele é o cara que está ali, que a gente deve a ele tudo. E aí eu tenho essa preconícia de honrar pai e mãe, entendeu? Então, eu faço de tudo para que ele não perca a mão e continue no negócio. Eu digitalizei em grupo inteiro, mas no final vira analógico. Para ele continuar no processo. Isso não tem preço, entende? Não são as coisas que têm valor, são as pessoas. E a gente tem que dar honra a quem merece honra. Com certeza. Entende? A minha mãe, infelizmente, ela tem Alzheimer, né? Acho que eu tenho dificuldade de falar, e ela nem me conhece. Entende? Então, eu sou namorado dela, eu sou amigo, eu sou... Cada dia é uma diversidade, é uma coisa. E, tipo assim, eu tenho a mesma pegada, o mesmo carinho, o mesmo amor, entende? E a nossa missão é essa. Entendeu, Jonathan? Sim. Tu vê, o meu pai está com 83 anos, trabalhando de segunda a sexta.
E ele criou do zero, né? Ele não veio de lá com esse negócio. O negócio começou foi aqui, até né? diferente. Ele foi funcionário e ele cresceu no grupo e foi comprando a participação dos outros sócios. Ah, entendi. E esse ano a gente comprou o negócio na totalidade. Durante esses longos anos. Entendeu? É uma história de vida que a gente se doou muito. De sucesso, muito. né? Se doou a vida toda para chegar onde a gente chegou agora. Os seus filhos entendem, assim, eles compreendem, tem a dimensão, a dimensão de tudo isso, né? Porque hoje em dia, assim, a galera que é mais nova, né? Sim. Por exemplo, sua filha de 6 anos. Sim. Ela não vai ter nunca ideia do que é aquela... Mas você tem os filhos que trabalham com você. E eles têm dimensão dessa... Eu vou te explicar por que tem. Porque eles passaram pelo processo de inclusão ideal. Passando por todas as áreas da empresa. Depois, entendendo que tem afinidade. Seguindo, um está na área de técnico, outro está na área comercial. Os outros já estão entrando numa área diversa digital, que já são jovens, então já estão conectados, já estão numa outra pegada. E tipo assim, o que é legal, aquela história, num certo momento, deixa meu filho lá, trabalhar e tal. Quando ele estiver preparado, eu trago ele. Cara, pode ser que essa forma seja boa, mas eu fui muito assertivo. Jesus foi muito bom comigo. Porque eu tive a oportunidade de compartilhar todos os momentos com eles, de aprendizado. Não os protegendo, mas tendo a condição de os ensinar. Muito legal. Entende? Então, tipo assim, os meus filhos não têm moleza, cara. Como eu também não tive. Não estraguei nenhum deles. Entende? Tudo que eles têm, eles conquistaram. O que eu fiz questão de dar? Poxa, a enxada, a vara de pescar e ensinar como usar. Estou exemplificando, né? Sim. Entende? Eu dei as ferramentas para que eles se tornassem grandes homens como são hoje. A minha neta é 1 ano mais velha que a minha filha. Tu entende? São quantos filhos? Tá, eu tenho 6 filhos. Gente. 6 filhos. Quantos netos? Uma neta só. Uma netinha, né? Uma neta. É muito filho. Eu estou juntando meus filhos com o dela, né? Mas são nossos filhos. Lá em casa somos 7. E você, na verdade, assim, a galera... vendas, né, cara? Dependendo do segmento, não é simplesmente... Porque eu penso que venda... eu sei que venda é uma arte. Sim. Porque você vende automóveis, mas um monte de gente vende automóveis. Sim. E por que é que a sua empresa vende e a outra não vende, né? Bom, vou ser bem direto e objetivo. Primeiro, a gente sempre, quando faz a inclusão de qualquer colaborador, a gente passa um DNA que é o seguinte, se coloca no lugar do consumidor. Em primeiro lugar, você trataria ou atenderia alguém desse jeito? Gostaria de ter esse atendimento? Você ofereceria isso para você? Entende? Então, hoje, o automóvel é um pilar. Mas para qualquer necessidade do consumidor, eu tenho uma cesta. Vou dar um exemplo para você. Eu vendo carro zero e carro usado. Eu vendo carro por assinatura, que é aluguel. Tá? E eu vendo consórcio. Então, eu tenho qualquer produto dentro da necessidade do consumidor. O cara que não quer ter e quer usar, ele faz uma assinatura de R$1.000 e poucos, pega um carro zero, só vai botar combustível durante 1 ano. O investidor, ele vai comprar um consórcio em 80 meses, que não tem juros. Ele pega, hein? Então. Pegou agora, tu vai ver, Mas de R$1.000 e pouco ele pega. Pegou. Aí ele Mas bota aí que é 1.000 e pouco. Isso aí. É 1.000 e pouco. Isso aí. Então, aí você pega 80 meses sem juros, ou até 100 meses, tu paga um consórcio que você contempla ele ou não. Ou espera um sorteio. Ou você compra o carro no modo tradicional. E o que a gente fez? Tá para sair da caixinha. Para vender qualquer produto desse, eu pego o teu produto, consigo na minha loja e vendo em até 100% da FIP. E te devolvo o capital. Foi um jeito de eu montar um processo diferente de como é. Como é que funciona normalmente aí fora? Tu vai dar o teu produto na troca por outro, né? Sim. Tu vai perder dinheiro no teu. Então, para que eu tivesse uma capilaridade e escalasse meu negócio, tá? Eu consigo no teu carro, quando eu vendo o teu carro para outro consumidor, eu te capitalizo e você me dá preferência na tua troca. Sim.
Entende? E isso funciona para o consórcio, funciona para o carro para assinatura ou numa compra normal. Então, qual é a nossa especialidade? É em ter profissionais, tá? Que entendam a necessidade e a dor do cliente e possam oferecer o que é melhor para ele. E eu declaro assim, com toda a sabedoria e inteligência emocional para os nossos colaboradores, que nossa empresa é uma empresa judaico-cristã. Isso fica muito claro no propósito lá e na missão. Se em algum momento, depois dessa seleção, a gente vê que não há um enquadramento, cara, o próprio colaborador é disponível para o mercado. Sim. Se disponibiliza para o mercado. Sim. Porque ele não se enquadrou com a filosofia. Então, não é ganhar dinheiro a qualquer custo. Você entende? É realizar o nosso propósito a qualquer custo. Sim. Que é realizar o sonho do consumidor. Entendeu? Eu acho que, se eu não estiver enganado, é a única profissão, Claro. a única profissão que a Bíblia cita uma bênção especial Sim. é para o vendedor. O versículo, e o texto e o versículo é o seguinte: ao que retém mais do que é justo, Sim. é para a sua própria perda, mas bênçãos haverá sobre a cabeça do vendedor. Pô, posso somar contigo? Some. Vou te explicar Esse é um provérbio, esse é um provérbio. Vou te explicar uma do- passagem que ela é oportunista para te desafiar. Imagina que o bracinho, que não está mais aqui, você tivesse aqui. Não, mas tudo bem. gente, Ele vou se chega preparar, aqui vou se preparar. e ele está desesperado, está Sim. endividado, ele está com um carro, ele precisa vender o carro. E eu olho aquela oportunidade. Você já parou para pensar que no meu segmento, eu sendo cristão e tendo a inteligência emocional, o entendimento, é uma oportunidade de eu abençoar alguém que está precisando Sim. e não me aproveitar? Sim. Tu entende? Sim. Então, qual é a minha premissa? Pagar o justo. Entende? Eu vou estar abençoando aquela pessoa que naquele momento está passando por alguma adversidade. Cara, milhões de portas se abrem depois de uma Sim. colocação Com certeza. dessa. Porque eu tinha tudo para fazer o contrário. Para tirar vantagem, Lembra né? de estar na contramão da Vinda Brasil? Aham. Tu entende? Isso aí. Então, isso é uma questão de filosofia, de propósito. A gente não consegue controlar 100% das coisas, mas a gente consegue passar a filosofia, sabe? O processo. E geralmente, essa pessoa que a gente tem essa oportunidade se levanta, compra contigo, indica um montão de amigo. Isso é valorizado, sabe? Isso é a melhor propaganda que existe e ninguém vê. Todo mundo é imediatista, quer se dar bem, é eu versus eu, é igual a eu. É fácil eu falar, sabe? Porque é difícil fazer, entende? É. Mas, cara, é uma filosofia. E eu acho que o legal desse versículo que eu citei é que você vê, porque é justo que você trabalha, você tem que ganhar, obviamente. Sim, Mas o versículo diz: ao que retém mais do que é justo, sim, é para a sua própria perda. sim, É aquela pessoa que às vezes cresce o olho, faz Sim. um negócio, pô, fiz um negoção, mas faz um Sim. negócio só. sim. É. E depois Entendeu? perde, tá? Depois perde. É. Exato. Agora, aquele que pensa, cara, eu tenho oportunidade de ajudar, eu tenho oportunidade de Sim. investir, Você de escala. estender a mão. É. Aquilo ali traz para você vendas ali, pô, sem limite. Sim, Sem limite. sim, exato. É a generosidade que transforma, já dizia o nosso pastor Juninho. É isso. Isso Generosidade transforma não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas também. É verdade. Perfeito. Assim, pelo menos acontece comigo e eu vejo algumas pessoas relatando também. Como a gente se sente bem quando a gente faz algo bom, né? É. Quando a gente consegue fazer uma ação, sabe? Que nem sempre envolve grana ou qualquer coisa parecida. Parece que a gente ganha uma força, né, espiritual ou uma certeza que a gente está no caminho certo, né? Cara, que preço Quando tem você isso? vê as pessoas crescendo, né? O teu funcionário Sim, crescendo, isso aí- a família sendo abençoada, né? Eu falo para eles, eu acabei de vir de uma reunião lá, hoje foi o dia da minha reunião, por isso que eu me atrasei um pouco também. Você não trabalha para a nossa empresa, para o Grupo Real. Você trabalha para você e para sua família. Entendeu? Eu, empresa, sou instrumento para poder idealizar e realizar esse teu sonho. Mas, se vocês não tiverem com uma pegada legal e fazendo o seu papel, vocês não estão fazendo para vocês. É isso. Entendeu? O que vai acontecer? A empresa vai disponibilizar você para o mercado. Sim. Mas você não está fazendo o seu papel para você e para sua família. E isso tem que ser uma coisa legal, porque eu vejo muito colaborador que não tem uma cultura, a empresa não tem uma cultura, falando mal do empregador, da empresa e tal. Mas o problema está com o cara, está com a pessoa, entende? É. Que ela não tem essa visão, nem tem ninguém que
possa conversar e explicar qual é o caminho. Porque, às vezes, essa pessoa está no lugar errado, na função errada, e quando tu libera ela para o mercado, ela se encontra. E ela evolui, e ela cresce. Tu entende? Então, Sim. tem algo por trás disso também, entendeu? No dia a dia. Que você tem que ter essa sabedoria. Eu não tive nenhum colaborador que veio comigo, sentou comigo, e se despedindo, que estava saindo, que eu fiquei feliz. Não teve. Nenhum. Nenhum. Por quê? Porque eu agradeci, dei os parabéns, falei que podia contar comigo, precisasse, e que eu estava muito feliz que ele estava evoluindo para uma coisa melhor. Poxa, eu acho que tem que ser por aí, né? É porque você criou essa cultura Tem que ser na por empresa, aí, né? tem que ser por aí, porque a empresa ela é feita de pessoas. A gente pode ter ferramentas digitais, a melhor ferramenta do mundo, mas quem compra é humano e quem vende é humano. Sim. Então, quem tem valor é o teu cliente interno e o teu cliente externo. O resto é consequência do processo. O resto é investimento, é para facilitar a nossa vida. Entende? E a gente tem que entender isso, cara. Não, uma coisa não flui. Há pouquíssimo tempo a gente passou por um evento aí catastrófico, Sim. que foi a pandemia Sim. Covid, né? Sim. Como foi para você, como empresário, Olha, passar vou por te isso? falar. Fica até ruim eu falar isso, mas para mim, como empresa, foi uma bênção. Porque eu consegui digitalizar a empresa toda em tempo recorde. A gente se reinventou. A gente criou processos de atendimento mesmo estando fechado. Então, vou dar um exemplo básico, tá? Uhum. Eu te atendo na minha empresa fechado, eu mando um link de avaliação que a gente desenvolveu, tu pega teu celular, bate as fotos nesse link, tu me manda, eu precifico o teu carro, a gente faz negócio e eu ainda mandava entregar o carro em casa. Entende? Ou seja, você foi se reinventando, né? Se reinventar. Foi Porque foi muitas momento... empresas do teu ramo fecharam. Sim, e né? no nosso caso foi a que mais cresceu no Rio de Janeiro. Olha isso. Por essa condição, entendeu? De respirar, entregar e fazer a nossa parte do que era possível. Tanto que a gente não fechou. Fechamos o atendimento físico, mas a questão do digital, do e-commerce, entendeu? Da parte digital de abordagem ao cliente, de aprovação de crédito, a gente pedalou muito, 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 muito. Então, teve muita empresa que cresceu muito e teve outras que realmente não tinham esse DNA. Exemplo da nossa igreja, pô. A nossa igreja que esse é um exemplo prático. Foi um aprendizado, uma antecipação de crescimento, foi uma digitalização fortíssima, foi muito bom, não vou mentir não, foi muito bom. Como ser humano, ruim, né, para todos nós, né? Claro. Mas como negócio, vou te falar, a gente antecipou uns 5 a 10 anos do processo, porque eu vinha de uma empresa cultural muito tradicional. Sim. Nosso grupo tem 62 anos, era muito tradicional. Não tinha para onde correr, ou você ia ou ficava para trás. Então foi bom. Você teve que acelerar, né? Sim, aceleramos muito. E graças ao Senhor foi assertivo, foi bem assertivo. Tanto que hoje a gente tem peças toda digitalizada, vendas, aprovação de crédito, venda de consórcio digitalizada, carro para assinatura digitalizado. Quando eu falo digitalizado, tu não precisa ir na loja, tu pode comprar. Hoje tu aluga um carro, aprova o crédito, assina o contrato no smartphone e recebe o carro em casa. Acabou. Entende? Tu compra um consórcio da mesma forma. Você vai, preenche uma ficha, aprova, depois faz um Pix da primeira mensalidade e vida que segue. Entra no e-commerce, compra uma peça e recebe em casa. Quer dizer, a gente evoluiu muito, entendeu? E muito rápido. Muito rápido. E muito. nessa hora também a paz de Deus faz a diferença, né? Porque Sim. assim, você Sim. não se desesperou porque você Não. sabe em quem você tem crido. Sim. Né? Então, Sim. você consegue seguir. É porque nas adversidades eu procuro entender o seguinte: qual é o mover do Senhor para essa adversidade? É diferente. O que Ele quer? Entende? Para onde é que Ele quer? Eis-me aqui. Que seja feita a sua vontade. E a gente é apenas instrumento. É isso. Quem vai provir é Ele. Agora, é o que eu falo para todo mundo. Ele vai provir é diferente de eu ficar parado. Não, a gente tem que se movimentar. Claro. Entende? A gente tem que fazer a nossa parte. Porque não vai cair do céu, não vai cair mais nada do céu. Entende? O pessoal fica esperando. Isso não vai acontecer. Entendeu? Então, cara, redes sociais, vídeo, ó. Eu passei a ser o garoto propaganda do meu grupo.
Eu não tinha essa questão da pegada do Instagram, eu queria um Instagram próprio, faço propaganda até hoje do grupo, direto, sabe? Vestia a cara, eu tinha que ter uma identidade, a empresa tinha que ter uma identidade para credibilizar as pessoas que estavam em casa. Eu tinha que botar a cara, falar da minha história, falar do meu tempo de trabalho, falar dos meus produtos, falar da garantia da entrega. Tive que me reinventar e reinventar a empresa em sequência, entende? Foi assim, para mim foi muito bom. Vou mentir, não. Que bom. Foi bom no sentido de crescimento, entende? Que bom. Bom. Muita gente se arrebentou, mas muita gente também se deu bem. Sim. Luiz, pra gente não te prender muito, você tem os seus compromissos aí também e tal. Renata, faz a nossa pergunta tradicional aqui, que a gente vai chegando perto do final desse papo aqui, para o Luiz responder aqui pra gente. Luiz, o que você falaria para o Luiz de 30 anos atrás? Poxa, eu falaria para ele que o que ele tem de mais precioso e deveria cuidar é o tempo. Sabe? Por que eu falaria isso para ele? Porque se ele tivesse a oportunidade de conhecer Jesus novo, ele, com certeza ele iria mudar a mentalidade dele, dos valores. E aí o que ele ia ter que cuidar? Do tempo. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu não teria sido tão intenso com o trabalho, sabe? Eu vejo que o nosso legado familiar tem muito a ver com as memórias afetivas do nosso time, né? Da nossa família. E, cara, tipo assim, eu abri mão disso. E hoje eu faço questão que meus filhos mais velhos não abram mão disso. Eu obrigo a tirar férias, eu brigo. Eu faço o trabalho inverso com todos eles, entende? Tudo aquilo que eu fiz porque eu tinha uma visão material, eu combato hoje, entende? Com eles, numa função adversa. Sim. Porque eles são Caxias, entendeu? É o contrário. Eles querem, trabalham, sabe? E eu estou sempre dando esse toque por causa dessa questão familiar. Então, eu falaria essa questão de administrar mais o tempo, né? Eu vejo a minha vida e a nossa vida como uma vela. Ela começa lá em cima, acesa, né? A gente não sabe se vai ser apagada no meio ou se ela vai até o final. Mas vai, não vai? Vai. Então, uma hora vai. Então, o tempo é a coisa que chegava lá pro Luiz de 40 anos atrás e falava, cara, não acelera tanto. Reduz. Sabe por quê? Porque as coisas acontecem pela frutificação. Não adianta tu querer acelerar, porque não vai mudar o cenário, sabe? Administra mais o tempo. Hoje eu tenho essa sabedoria de entender que essa questão do crescimento financeiro e tudo é consequência de como se você se doa com uma inteligência emocional de tudo, sabe? Você tem que ter uma inteligência espiritual e emocional. Tem que ter essas duas inteligências para poder, assim, ter uma qualidade de vida. O que é qualidade de vida? Cara, é tu ter paz, ter tempo para o Senhor e para sua família, com saúde. Isso que eu falaria para ele. Muito bom. Que bom. Eu tenho algumas coisas para te falar antes da gente terminar, que é o seguinte: casaca. Isso, garoto. Como é boa, é mesmo da fusaca. Tem que ser vascaíno, né? Tem jeito, bom vamos burguês todos tem que ser cantar vascaíno. de coração. Boa. A Cruz de Malta é o meu perdão. Olha, eu vou te falar que o meu tio tem uma maquete do São Januário na sala da casa Cara, dele. que Eu barato, quero conhecer essa cara. casa, é isso aí, é Gente, isso que é a A casa. minha família é vascaína Maneiro. sofredora. Vai assim, mexer lá, isso é o maior valor para ele. é o valor, Muito gente. bom. É isso aí, seja entendendo. vascaíno. Você que tá aí ligado, que tá indeciso, você tá aí, pra onde eu vou? Vá pro Vasco da Gama, comer, seja isso aí. vascaíno. Aceite Jesus primeiro. Isso. Aceite Jesus Aceita e carregue Jesus e a sua vascaíno. Cruz de Malta. É isso aí. Maneiro. Luiz, muito obrigado de coração. Obrigada, é um prazer Luiz. te conhecer um pouco Boa. mais. A gente se conhece Sim. aqui da igreja e tal. Verdade. Sim. Você tem um cara trabalhando com você que é um doente. Kleber, né? O Kleber. Ah, Não é o Kleber. normal. Ele é Kleber bom. era do meu grupo, Nossa, gente. Ele Kleber, é gente. ótimo. Figuraço, Que cara. Porra. figura é o Sim, Kleber. Eu sim. falei, Kleber, tem que marcar um episódio, mas tem que ser só você. Só ele.
Porque ele é demais. Aqui não é Ele uma é. figuraça. Vou aproveitar, hein? É. Kleber, eu vou falar pra todo mundo que eu falo pra você todo dia. Tu é meu filho, só pode ser. Tu é meu filho. É hein? isso aí, é isso aí. Cara, mas que Deus te abençoe muito. Obrigado. Você, sua casa, sua família, sua esposa. Obrigado Verdade. gentilmente por ceder o seu marido para estar aqui com a gente aqui trocando essa ideia. Obrigado. Deus abençoe muito os seus negócios, a sua empresa, toda a sua família e seus colaboradores, porque a gente vê que você é um cara que realmente entendeu o sentido de generosidade. Sim. Você não busca as coisas só para si, você busca para ajudar, para fortalecer e deixar um legado. Isso é o mais importante, Sim. deixar um legado. Quais são verdade. suas palavras finais, minha amiga Renata? Você já falou tudo, né, Jonathan? Você sempre, Já você falei de sempre Vasco, é um falei cara tudo. maravilhoso, Nossa, né? Deus. A gente quer te agradecer muito. Foi Obrigado. muito legal escutar a sua história. Muito legal a gente poder, né, passar isso para a galera que está assistindo, principalmente sobre legado. Sim. Sim. Principalmente sobre o valor da família, Sim. sobre como nós precisamos lidar com a família. Então, isso que você... É um legado, Sim. né, que você está deixando Sim. e que muitas pessoas vão ser abençoadas. Então, a gente quer te agradecer muito por isso. E agradecer você que está nos assistindo. Copia esse link, manda aí para quem você conhece, para Isso. conhecer a história do Luiz e estar mais com a gente. Tem uns pontos importantes. Esse vídeo, aqui no seu vídeo, né, tem um joinha assim, Boa. tem uma mãozinha assim também. Sim. Se você não curtiu o papo, você pode Sim. apertar o dislike. Se Não, você aperta curtiu, o like, aperta o gente. like. Mas porque, de qualquer maneira, vai ser relevante para o YouTube entregar isso para mais pessoas. Boa. Comenta, compartilha, Comenta. se inscreva no canal. Mande uma mensagem pro Luiz, pra mim, pra Renata, pra Isso. galera aqui, pro Bracinho. Pro Bracinho. Mande uma mensagem pro O Bracinho Bracinho. estará aqui. O Bracinho vai aparecer no próximo episódio e No vai trocar próximo ideia com a episódio é gente. ele. Não perca isso. Tá Sim. bom? Bom, Bom. Luiz, de coração, muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Renata. Obrigada, Jonathan. Obrigado aqui, mais uma vez, a esposa do Luiz e toda a equipe E a aqui toda a do equipe. CBcast. Boa. E até o próximo episódio. E até o próximo episódio. aí. Valeu, gente. Valeu, Abraço. valeu. Eu sozinho falei, vamos deixar Deus agir. E se tudo maior começa com um sonho,